Muito bem, e o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a cassação do senador Davi Alcolumbre por supostas irregularidades na prestação de contas de sua campanha em 2014, quando foi eleito para o Senado, que agora ele preside. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá rejeitou cassar os mandatos, alegando que algumas irregularidades não teriam ocorrido. Outras não teriam contado com a participação do atual senador e outras não seriam tão relevantes assim. Mas, para Humberto Jacques, Davi Alcolumbre deve ser responsabilizado pelas informações lançadas na prestação de contas de campanha, ainda que tenha nomeado um administrador para cuidar disso. Carlos Andreasa, passo aí a bola para você. Essas questões envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral são sempre complicadas. Pessoal, é o seguinte, coerência aqui. É impressionante como basta uma figura ascender na hierarquia da República, no caso Davi Alcolumbre, de um senador com todas as vênias obscuro, desconhecido, à presidência, para que o sistema judicial se mobilize. Se mobilize, eventualmente, sem razão. No caso do Poder Executivo, é a indústria da improbidade administrativa. Agora o sujeito acaba de ascender à condição de presidente do Senado e de repente parece que mobiliza o Ministério Público a este respeito. O sujeito não era senador da República já? Ele já não estava lá? Há 4 anos. Ele não disputou a eleição agora? Ele já estava lá há 4 anos. Vocês entendem? Vocês entendem do que isso se trata? É holofote. O sujeito estava lá há 4 anos, senador, ninguém sabia da sua atividade pública, sejamos sinceros, mas ele foi eleito em 2014. Então, 4 anos depois, o sujeito ganha a presidência do Senado e aí vamos para cima dele. É possível que o que haja contra ele, apontado pelo subprocurador, seja procedente? É possível, talvez até mesmo provável, porque essa nova política não é tão nova assim, hein? Aquilo que se viu no Senado com participação do Davi Alcolumbre também não foi bonito, hein? O modo como ele conduziu a sessão, sentou na mesa, tem muita coisa para discutir. Vocês já conhecem a minha opinião a respeito do que aconteceu ali. Tem muito oportunista, muito alpinista, usando inclusive esse sujeito de escada para projeto de poder. Ele também tem o seu projeto de poder, mas o fato aqui é outro. Chegou à presença do Senado, foco nele, canhão, holofote, uma oportunidade para aparecer. Atenção a isso, porque isso é a regra no Brasil atual. O que informam as reportagens, Vera, é que haveria discrepância nas assinaturas da divisão de declarações e registros de notas fiscais do município do Amapá. Eu estava aqui procurando para saber de onde viria exatamente o documento considerado irregular. São notas para fornecedores de campanha, enfim, só uma coisa que talvez eu acho que dirime um pouco essa imputação que o Andreasa fez, que é correta, que o Ministério Público realmente tem esse veso de pôr o holofote sobre a figura quando ela ganha alguma proeminência política. Mas neste caso, a denúncia do Ministério Público é de abril do ano passado. É a imprensa que está agora pondo os holofotes sobre o Davi Alcolumbre, porque antes ele era um senador de menor relevância. Então a imprensa agora foi atrás do que há de relevante contra ele, encontrou essa representação que é do ano passado. A ministra originalmente sorteada para relatar o caso era a ministra Rosa Weber, mas houve uma redistribuição e vai ficar com o Fachin agora que ela está no comando do TSE. A representação é de adversários de campanha dele, essas coisas demoram um pouco, então está demorando. O fato é que ali, não nos enganemos, não tem nenhum santo também, não é porque o sujeito é baixo clero e não teve ainda nenhum posto de destaque e que chegou ali sem que fosse apadrinhado, por exemplo, por um cacique como José Sarney, de quem Davi Alcolumbre é adversário, que ele não necessariamente não incorreu em algumas práticas da velha e velhíssima política. A gente sabe como as campanhas são feitas no Brasil, a gente sabe como são as prestações de contas, como são como é a obtenção desses documentos, notas fiscais, certidões e etc. para campanhas. Vira e mexe,
isso é objeto de denúncia. Vamos ver o que o Ministério Público e depois o TSE vão apurar a esse respeito. O fato é que agora é que as pessoas começam a conhecer a figura do senhor Davi Alcolumbre. Até então era alguém que estava voando abaixo do radar, tanto da imprensa quanto da sociedade. Eu acho engraçado a facilidade com que nós temos no Brasil de endeusar figuras que mal conhecemos, né? Já existe uma certa aura mítica em torno do Davi Alcolumbre, chamado aqui e ali de herói, de sujeito cabra macho, cabra corajoso, etc. A gente não sabe, gente. Ele pode ter tido ali um laivo de coragem de enfrentar o Renan Calheiros, porque isso lhe era conveniente ao seu próprio projeto político. Contou para isso com o apoio de um aliado, de um correligionário, o Nix Lorenzoni, de um até adversário do campo político, Randolfo Rodrigues, mas porque isso também interessava conjunturalmente a ele. Tem que começar a analisar a política de acordo com os interesses e sem criar uma narrativa em que tenha sempre, necessariamente, de ter um Darth Vader e um Luke Skywalker, um herói e um bandido, um mocinho e um vilão. Não é assim que a política funciona, esse maniqueísmo, essa coisa preto no branco. E essa análise simplista de heróis e bandidos leva a que lá na frente haja decepção. Ou não nos lembraremos do herói Demóstenes Torres, endeusado por aí pela sociedade, tratado mesmo na imprensa com uma reverência destinada aos mocinhos, e que depois se mostrou um bandido, ligado ali ao cachoeira, ligado ao jogo do bicho, ligado àquela contravenção mais comezinha. Então, para que não nos decepcionemos depois, é bom não criar heróis na política. Política não tem herói. Diga, Joel, pra gente amarrar esse segundo bloco. Exato, não é só porque venceu o Renan, que é velha política, que o vencedor, o Davi Alcolumbre, é renovação. Pelo contrário, alguém que também votou contra a cassação do Aécio Neves, por exemplo, votou a favor do aumento do STF. Então aí você já vê que tá alguém que participa da política normal brasileira, não é exatamente um exemplo de renovação nem nada disso. Agora, minha opinião bastante impopular até sobre esses casos, essas suspeitas que levantam é a seguinte: praticamente não existe político de carreira no Brasil que, se você não for ver muito de pertinho, as contas de campanha vão ter algum problema. Tá? É prática generalizar. Quase todo mundo tem algum caixa 2, tem alguma discrepância na prestação de contas, tem alguma nota fiscal que tá com alguma coisa estranha. Isso é de todos. Porque a lei eleitoral estava em um descompasso muito grande com que é a prática eleitoral no Brasil. Isso era sabido por todos. Existe uma regra do jogo que é a regra que vigorou e que é a regra que um pouco vigora até hoje também. Eu acho que o Brasil vai precisar, e sim, talvez o pacote do Moro seja o momento para isso, de uma reformulação das leis e de um novo começo. Se a gente for ficar indo atrás dessas picuinhas eleitorais de cada político do nosso Congresso, não sei se sobra nenhum. E você veja que as formas de burlar também vão sendo renovadas. Agora se criar, vamos incentivar a maior participação de mulheres. Então vamos criar uma cota. Você coloca mulheres laranja ali para cumprir teoricamente a cota, mas burlar. Vamos criar um fundo eleitoral destinado aos partidos que vai ser distribuído pelos candidatos. Você distribui primeiro para os seus laranjas e pega uma parte. Vamos tirar a doação de empresas. Você pulveriza a doação entre um monte de laranja de pessoa física e supre a falta do financiamento empresarial. Então o laranjal só muda de espécime e só muda de lugar, mas segue ali firme e forte nas campanhas eleitorais no Brasil. E com uma vista grossa geral, esse é o pior de tudo. Não é que tá todo mundo, não é que a lei tá indo atrás de todos, é quando surge uma oportunidade, quando alguém se destaca, daí parece que chega com toda a força a opinião pública, o judiciário, mas enfim, são pequenas violações muito generalizadas na política. Eu acho que não sobra nenhum. Seria o caso a gente pensar, olha, passa uma régua aí, vamos fazer novas regras, impor essas regras de verdade e aí sim começar a levar mais a sério, porque no passado vai ser difícil.